Manter a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Olá, pessoal! Estamos aqui com mais uma discussão do Até a Distância. Vamos falar hoje da importância da alimentação para as abelhas. Mais um tema de suma importância, principalmente para as comunidades com as cadeias produtivas em apicultura. Muito bom. E na nossa discussão de hoje, vamos focar por que alimentar as abelhas, qual o período de alimentação para as abelhas, quais os meses necessários para essa alimentação, quais os ingredientes para essa alimentação e, por fim, as formas de ministrar essa alimentação nas colmeias. Temos aqui 2 membros da equipe de ATE do lote 25 Bahia Produtiva, por meio da cooperativa Copersuba. Gleu Xavier, técnico em agropecuária, e Elza Mendes, coordenadora pedagógica, que sou eu. Passo agora o espaço para o meu colega Gleus, ele que vai ministrar essa discussão para a gente. Boa tarde a todos e a todas, né? Hoje nós iremos falar de um tema que é bastante importante, né, na cadeia da apicultura, né? Haja vista que, assim, esse tema, por que alimentar as abelhas, eles são de extrema importância no manejo da atividade apícola. A apicultura, a abelha, como eu estou falando, ela não faz mel para a gente, ela faz mel para se alimentar no período de escassez. Então, por isso, ela consegue fazer a maior quantidade de estoque do mel, né, para que nos períodos de escassez elas possam se alimentar, né? Então, a alimentação, quando nós falamos aqui de alimentar as abelhas, existem períodos no ambiente, principalmente nas estações nas estações do ano, né, que praticamente a planta está hibernando. Por exemplo, nós temos um período de inverno, período da primavera que inicia a florada. Os períodos de outono, períodos de inverno, são os períodos que praticamente no meio ambiente não existe alimentação nenhuma, né? A abelha, ela sai, procura algumas plantas que porventura tenham florada, mas diminui significativamente a quantidade dessa florada. E aí esse recurso que é externo fica escasso. E por conta disso, né, na apicultura, o apicultor que praticamente anteriormente ele colheu uma parte do mel que estava estocado para as abelhas, ele fica na obrigação de alimentar os enxames até que restabeleça, né, o clima normal do período de primavera, assim abrindo as principais floradas, né? E assim a abelha começa a restabelecer. Por isso que se alimenta os enxames. Tem algumas perguntas, né, que algumas pessoas que consomem mel sempre perguntam. Esse mel é açucarado, né? Esse mel é açucarado e aí como ele está cristalizado, né? Isso é uma coisa que me veio na cabeça aqui para justamente responder. O mel, na composição natural, ele tem 2 açúcares, que chama glicose e frutose. E quando esse açúcar se separa, né, que é um processo natural,
dele é quando a temperatura de abaixo de 18 graus, ele vai se separar formando cristais. Mas isso não quer dizer que o mel é um mel adulterado, é um mel que tenha contaminação ou que foi adulterado ou que puseram açúcar dentro, né? Ele é um mel comum, como outro qualquer, que se separou em forma de cristal, né? De cristais. E isso não interfere nas propriedades físicas desse mel, né? Foi bom alertar isso aí, mas dizer que assim, a abelha ela faz essa alimentação, né? E armazena, o apicultor vai lá e colhe a parte e fica nessa atribuição dos meses, né? Que são de entre safra alimentar os enxames. Por isso que a gente alimenta. Havendo alimento, é outra pergunta que eu acho que o consumidor ele deveria fazer, o apicultor. Havendo alimentação na natureza, as abelhas não preferem o xarope. Quando você alimenta, né, uma alimentação artificial, começou a ter florada na natureza, as abelhas preferem o néctar das plantas, mas não querem alimentação artificial. Isso é o sinal de que o apicultor ele tem que cessar a alimentação naquelas começam no período, né? E deixar a abelha visitar a parte ambiental do ambiente, né? Para que ela comece a estocar o néctar. Então, esse é o primeiro ponto, né? Por que alimentar a abelha? O período de alimentação, né? Como eu falei anteriormente, a abelha ela faz essa alimentação de estoque, né, no período da safra, onde as plantas têm maior quantidade de florada, né, no ambiente e elas conseguem perfeitamente identificar essas plantas e começarem a fazer os estoques. No período de entre safra, você não tem plantas florando. Então aí é o período que chega entre safra, a abelha não tem mel, não tem estoque, né? E aí é necessário que o apicultor ele entenda isso, que é preciso alimentar as abelhas. E esse período de alimentação é importante se dar a referência àquele trabalho de calendário apícola, onde os apicultores daquela região, daquela localidade, vão nivelar as informações de quais períodos seriam necessários essa alimentação. Por exemplo, aqui no Sudoeste, nós temos períodos no mês de agosto, setembro e outubro, como os períodos mais críticos que precisa o apicultor fazer essa alimentação, cujo, nas cadeias apícolas dos empreendimentos que nós acompanhamos, por exemplo, Ribeirão do Largo, Barra do Choça, Anagé, Tremedal, são regiões distintas no sentido de ser individualizadas no trabalho do período da alimentação. Porque, por exemplo, a região de Anagé, ela é uma região que específica com a sua florada, que é totalmente diferente da região de Ribeirão do Lago. Então, o calendário que for feito em Anagé só vai servir para Anagé. O calendário que for feito em Ribeirão vai servir para Ribeirão. O calendário que foi feito para Tremedal não vai servir para Anagé ou para Conquista ou para Ribeirão do Lago. Então, esse período de alimentação ele tem que ser discutido na localidade pelos apicultores locais e aí se estabelecer quais os períodos que são críticos dentro daquele ano, dentro dos anos observados, né? E que se estabeleça esse período de alimentação, né? Aqui, como eu falei, no Sudoeste, agosto, setembro e outubro são os meses que a gente tem que alimentar os enxames. O caso contrário, que tem um caso na nossa situação aqui, tem muitos apicultores que fazem a apicultura migratória, eles levam a abelha para a Barra do Choça, ou para Ribeirão do Lago, ou para a região de Anagé, de acordo com a questão da florada, né? E aí conduz, né, essas abelhas para lá para poder não houver a perda, né, dos enxames por falta de alimento. É a migratória, né? E se ter uma florada específica, né,
consegue colher até o melzinho, fora da safra original. Por exemplo, aqui no calendário de conquista, permite, aqui dentro de 100 quilômetros, a gente levar as abelhas para Anagé, ou para Ribeirão do Largo, ou para Barra do Choça. Por exemplo, nós temos aqui a florada nossa, compreende de janeiro a março, né? A principal florada forte. Nos meses de março, nós carreamos as abelhas para Anagé. No mês de abril, maio, a gente vem para a região de Barra do Choça, onde pega o período do mês de agosto, setembro e outubro. Né? E ainda consegue colher o mel do aça-peixe e reforçar os enxames, né? Para que quando chega aqui no sudoeste, os enxames estão fortes. Né? E isso alavanca, né, de certa forma, a grande produção de mel por caixa ano, né? Favorecendo o desenvolvimento dos enxames. Vamos ao outro tema, né? Quais os meses necessários para a alimentação? Seria esse período, né, que eu considerei, mas lembrando aqui que conquista agosto, setembro, outubro, seriam os meses da alimentação que o apicultor fixo, né, ele vai alimentar as abelhas, e nos meses de outubro e novembro, ele vai fazer a alimentação estimulante, que é uma alimentação diferenciada dessa que vai alimentar os enxames, que mata a fome, né, de subsistência. Essa é a de estimulação, que é dos meses de outubro e novembro. Essa alimentação ela requer que o enxame inicialmente receba uma alimentação rica em proteína e que essa proteína vá estimular a rainha a fazer a ovoposição. Né? Ela percebe quando essa alimentação chega lá nos opérculos, e aí ela, através dela, ela começa a fazer a ovoposição, estimulando, né? Entrando a proteína, ela começa a fazer a ovoposição de larvas a partir de um dia, né? E isso, dentro de 2 meses ministrado a colmeia, é o suficiente para que esse enxame cresça. Antes da florada, para que a florada, quando chegar, o enxame já esteja no nível satisfatório de tamanho, né? E aí ela entra fortemente na colheita. Outro detalhe que a gente pode até fazer a ênfase é que nesse período dos meses de outubro e novembro, aqui no Conquista, pode ser feito o apicultor também observar outra coisa. Se ele tem alguns enxames que não se desenvolveram, fazer a união desses enxames para tornar um enxame maior e entrar com a florada forte. É um detalhe que até é importante lembrar. E aí não se pode descartar essa alimentação proteica, né? Isso nos meses de outubro e novembro. O período da alimentação de subsistência, que é a que mata a fome, seria agosto, setembro e outubro. Em meados de outubro, da primeira quinzena, aí muda-se a alimentação para alimentação estimulante, e aí entra a proteína na caixa, sai a alimentação de subsistência. Quais os ingredientes para a alimentação, né? Então, vamos falar. A alimentação de subsistência é aquela alimentação que, a meu ver, tem várias formas que o apicultor pode fazer essa alimentação, né? Então, o que ele não pode deixar de fazer é a alimentação. Por exemplo, ele pode usar água com açúcar, ele pode usar açúcar, água, sal de cozinha, iodo, ele pode usar mel de captura com açúcar, né? Ele pode usar açúcar invertido, ele pode usar rapadura, ele pode utilizar o melaço, o caldo de cana, né? como opção. Pode utilizar o mel de cacau, pode utilizar o resto de refrigerante. Tanto é que os enxames que tem localizados dentro da cidade se alimentam de refrigerante ou de cafés, né, que os consumidores colocam lá no baldinho de lixo, e as abelhas vão lá e sugam aquele resto de café que sobra no copinho. Né? Então é uma forma de alimentar. E isso, né, tem várias situações que o apicultor tem que fazer. No caso da apicultura, temos uma receitinha que eu até vou deixar aí como
uma dica, né, que os apicultores possam fazer, né, nos seus territórios. Por exemplo, a alimentação de subsistência. Para 1 litro de xarope, vocês vão utilizar a água, 600 ml de água para 600 gramas de açúcar. Nesse volume, você vai fazer um total de xarope de 390 ml, né, de volume de xarope. E isso vai ser ministrado na colmeia, né? 390 ml. Quer dizer, 600 ml de água, 600 gramas de açúcar. Então, você vai fazer 300 ml de xarope. Para a alimentação estimulante, você vai usar 1 litro de água. Aliás, para 1 litro, né, você vai usar 600 ml de água, 600 gramas de açúcar. E proteína, você vai usar ou leite em pó, cerca de 550 ml de soja, ou extrato de soja. No caso de extrato de soja, vocês vão usar 2 colheres para cada litro de xarope. Então, aí a receita, né, das duas alimentações, a de subsistência e a de matar a fome, né? A de estimulante. E aí essa alimentação ela vai ser introduzida na colmeia, né? Vale lembrar que é interessante que na hora que for fazer essas discussões, principalmente do calendário, que os apicultores, cada um forneça as suas informações. Olha, eu tenho tantas colmeias para alimentar e vou precisar alimentar esses enxames durante 3 meses, e a cada 15 dias eu vou lá pôr esse alimento na caixa. Quanto de ingrediente que eu vou precisar comprar, né? Ou comprar ou fazer. Aí ele vai, o açúcar ele vai ter que comprar, né, individualmente. Então, é ideal que nessa discussão cada um apresente a sua quantidade de alimento que vai ser adquirida, para que eles comprem coletivamente e consigam, né, baixar o custo. Então, essa disposição do calendário propicia isso, né? E aí façam a compra coletivamente, baixando o custo Wilson, do... é importante a gente citar aqui que a gente já gravou esse vídeo, né, referente ao calendário apícola. Ele já se encontra no canal do YouTube. Então, os nossos agricultores aí que estão assistindo podem baixar esse vídeo através do canal do YouTube, que tem lá o passo a passo da realização desse calendário apícola. Isso, bem lembrado, Elza. Nós gravamos a questão do calendário e gravamos também outras 2 fichas de controle, e uma é relacionada ao preenchimento do calendário e a outra é relacionado às práticas que são realizadas na colmeia, para que cada apicultor acompanhe o que foi feito em cada colmeia. E depois ele saber o que vai ser preciso retornar com aquela resposta, né? Então, foi E desenvolvida essas através do 2 vídeo práticas. eles podem desenvolver o calendário apícola, né? Referente às Exatamente. suas Fazer, comunidades. fazer a discussão, né, relacionada às práticas, né, que são Isso. desenvolvidas em cada B. Então, eu vou fazer a repetição aqui da alimentação. A de subsistência para 1 litro de xarope, você tem que usar 600 ml de água, 600 gramas de açúcar, né, para essa alimentação de subsistência, que é a que mata a fome das abelhas. A alimentação é que você usa para a rainha começar a alimentar as larvas, né? É como o próprio nome já diz, estimulante. Ela vai começar a perceber, né, esse alimento sendo introduzido, sendo armazenado na colmeia, e aí ela vai começar a fazer a ovoposição por conta desse alimento que está entrando. Só que, assim, é um alimento, entre aspas, né, que na natureza ainda não vai ter nem flor, né? Essa proteína, em condições ambientes, ela encontra na florada. Por exemplo, na natureza, a planta faz uma troca
com a abelha. É o casamento perfeito. A planta vai libera o néctar e o pólen. O pólen é uma estratégia para poder se polinizar. E a parte do néctar é a compensação que o inseto, que a abelha vai ter, né, para fazer essa polinização dela na própria planta. As plantas que têm, por exemplo, o mesmo sexo, ou as que são de sexo separado, as que são de sexo do mesmo sexo são hermafroditas. Ela tem as partes feminina e masculina na própria flor. Por exemplo, um cafeeiro, a planta tem os dois sexos. A flor do café tem os dois sexos. Então, ele se autopoliniza. No caso de plantas com formação sexuada separadas, por exemplo, planta macho e planta fêmea, elas dependem do cruzamento de pólen de uma para outra. Então, as abelhas é quem fazem esse trabalho. Por exemplo, um abacateiro, ele precisa de duas plantas de espécie de origens diferentes. Então, quem vai levar o pólen de uma para outra vai ser as abelhas. Elas é quem fazem esse trabalho. Então, quando o abacateiro flora, então a compensação que vai para a abelha é o néctar que a abelha libera. E o perfume que a planta libera é a forma que ela dispersa no ambiente natural para atrair aqueles insetos para fazer a polinização da planta, ou de levar o pólen de uma planta para outra. Então, a abelha faz isso gratuitamente. Por exemplo, a, a, a abóbora, a abelha poliniza 40%. É como você precisa, na abóbora tem plantas de sexo feminino e de sexo masculino. Então, precisa do agente lá para levar o pólen de uma para outra. E aí é importante que o apicultor possa até fazer com o agricultor que cultiva a abóbora, para polinizar, né, a lavoura da abóbora, que ela precisa do pólen ser cruzado de uma planta para outra. A parte masculina da planta, que é chamada de antera, libera o pólen, tem que chegar à parte dos estigmas, que é a parte feminina da planta. Então, só assim é que ela vai conseguir formar o fruto, né, de boa qualidade. Caso não aconteça isso, o fruto vai dar xoxo, vai dar pecado e ele não vai produzir. Né? Então, a polinização é um assunto importante e ímpar, que é realizado pelo vento, né, pela chuva, mas o principal são as abelhas. É quem consegue fazer essa polinização. Até porque, no caso da flor da abóbora, a flor é comprida. Então, nem a beija-flor consegue e nem a própria formiga, né? Só a abelha que consegue chegar até a parte lá da antera, que é onde está a parte do pólen, né? Que é a parte masculina da flor. Então, ela consegue captar e levar para a florada, para a flor feminina, né? E aí consegue fazer a polinização. Esse é só um detalhe, né? Mas, enfim, na natureza, ela tem essa troca, né? E assim é que se perpetua as plantas e espécies, né? De florada, de sementes, de frutos saudáveis, né? Então, as abelhas têm essa grande importância. Nós vamos agora falar sobre os tipos de alimentadores, né? E, assim, Ô, Gleus, tem as imagens aqui, a gente poderia estar postando aqui, fazendo a apresentação dessas imagens aí, dos tipos, né? Vamos baixar aqui essa apresentação? vamos. Só um minutinho. Pronto, tipos de alimentadores. Tem aqui os Tipo de dois primeiros. alimentadores. Isso. Está aqui. Vamos agora fazer a... Tá beleza aí a imagem? Tá, beleza essa. Tá tranquilo. Pronto. Vamos lá, o tipo de alimentador. Veja bem, no comércio da apicultura, existem vários tipos de alimentadores. Dentre estes, nós temos aí vários, né, que pode ser de forma coletiva
outros podem ser individual, outros podem ser interno, né? E vários tipos. O que é importante é a gente saber se a colmeia está recebendo a ação que você está utilizando. E isso, o tipo de alimentador, vai interferir na qualidade dessa alimentação. Então, foi relacionado aí nessas fotos alguns tipos de alimentadores que podem ser utilizados ou até ser confeccionados pelo apicultor. Temos aí esse de cobertura à esquerda, né? Tem esse de cobertura, um alimentador excelente, né? O volume de alimento é muito grande. E aí as abelhas utilizam, né? Por esse orifício central que existe aí, se alimentam e retornam para o interior da colmeia, né? Temos também, vou abrir aqui mais embaixo, esse alimentador aí da direita, seria descer um pouquinho a próxima imagem. Esse? Isso. Tem esse alimentador, que é um alimentador que é utilizado de forma externa. O apicultor ele coloca o alimento nesse frasco aí e a tampa dele é furada, né, para que ele encaixe nesse orifício desse taqui de madeira, que é Beleza. o suporte, né? E aí as abelhas entram por ele, pela parte do interior, e acabam se alimentando, né? Acabam se alimentando e retornam para o interior da colmeia. Só que assim, né? Cada tipo de alimentador tem um inconveniente. Tem vantagens e desvantagens. Esse alimentador, pode até mostrar aquela imagem lá. Essa? A outra? Não, a outra. Isso, Essa? a outra. A outra? Próximo. Essa? Isso. Ele tem a seguinte desvantagem, porque ele é posto na parte externa da colmeia. Ele tem vantagem de ser fácil, né? De administração, né? Você colocar o alimento para comer, porque ele localiza na parte externa. Só que ele tem um inconveniente de que ele atrai os insetos para parasitar a abelha. Por exemplo, a arapuá, quando você usa esse tipo de alimento, atrai muito arapuá, e aí elas acabam, como diz, elas acabam, como é que diz? Elas acabam indo pilhar o alimento por conta desse tipo de alimentador. E acabam roubando o alimento. E aí, eu particularmente não uso esse tipo de alimentador. Já usei. Lembrando, né? Esse alimentador, que é o de cima, vou voltar aí na imagem. Você quer que eu volte? Beleza, só um minutinho. Esse? Tranquilo? Está abrindo aí. Esse é o primeiro. Primeiro? Isso. Esse alimentador de cobertura, ele é um excelente alimento. Ele é um excelente alimentador. E ele consegue armazenar uma quantidade de alimento. Mas, em compensação, o apicultor ele vai ter que abrir a colmeia para colocar o alimento no interior da caixa. Ele descarta, né, essa possibilidade das pragas, de inseto, né, predador chegar até a colmeia. Mas, em compensação, você tem certeza, né, de que suas abelhas vão estar recebendo o alimento. Também tem outros tipos de alimentador que são colocados na parte interna da colmeia, onde tem no local dos quadros. Ele é encaixado como um quadro, né? E aí você põe o alimento no interior dele. Tem outro alimentador, que inclusive bastante prático, e você também faz um apelo ambiental, que é esse que está aí do lado da garrafa. Esse do lado
utilizando a garrafa, né? Esse aí também é um alimentador que a gente utiliza as garrafas PET, a gente retira a possibilidade daquela garrafa ir para o ambiente e utilizamos ela para alimentar as abelhas. Tem aí essa foto. Dessa foto aí, que mostra, né, como é que vai ser utilizado. É feita, a garrafa é partida ao meio, né, de comprido, e é posto alguns paus, né, que é para as abelhas não afogar. Ah, beleza. Aí a garrafa é colocada no interior. Ótimo. Ô, Gleuce, desses tipos aqui de alimentadores, Da casa. qual que você indica? Qual que traz um resultado maior? Eu dei esses 3 tipos de alimentadores aí. Já usei esses 3 tipos de alimentadores aí. Mas ultimamente eu tenho utilizado esses da e tem Esse dado da um garrafa. excelente resultado. O da garrafa? Isso, esse da garrafa aí. Isso. Ah, beleza. E aí tem resolvido. No próximo vídeo que eu fizer, nós vamos mostrar como é que é ministrado o uso da garrafa, né? Aquele apicultor que, caso não tem nada, não tem como adquirir, comprar o alimentador, ele usa a garrafa PET e resolve a mesma situação, ou talvez até melhor. Surte o mesmo efeito, né, Gleuce? O final aí da sua discussão, Gleuce, houve algumas interrupções, a conexão ela ficou caindo assim em alguns momentos. Eu não sei se vai dar para os agricultores, né, absorver entendimento, né, diante dessas interrupções. Mas assim a gente passa para vocês que a gente vai estar gravando alguns vídeos referente a essa discussão de hoje, né, a importância da alimentação para as abelhas. A gente vai gravar em vídeos curtos, né? Vamos focar em um vídeo, por que alimentar as abelhas, o período de alimentação, a gente pode estar gravando outro vídeo, quais os meses, né, propício para essa alimentação, também os ingredientes e, por fim, as formas de ministrar a alimentação nas colmeias. Então, a gente vai estar gravando esses vídeos, a gente vai estar postando lá no canal do YouTube. É importante que vocês se inscrevam lá nesse canal para vocês terem acesso a esses vídeos, que com certeza vão ajudar muito, né, a todos os agricultores, principalmente aqueles, né, que têm aí essa produção na cadeia produtiva e apicultura. Dos 25 empreendimentos que a gente vem acompanhando aí pelo lote 25 Bahia Produtiva, nós temos em Ribeirão do Largo, no município de Anagé, também no município de Tremedal, e nós temos outros empreendimentos que não são, né, focados na apicultura, mas os agricultores têm essa produção também nas suas comunidades. A gente pode citar aqui como exemplo Vale do Jacaré, situada aí no município, é uma comunidade situada no município de Condeúba. E assim, o que me encanta nessa comunidade é o envolvimento, né, dos jovens, das mulheres, né, no projeto e também aí na cadeia produtiva de apicultura. Né, Gleuce? Então, com certeza... Que assim, né? Lembrando que assim, nós tínhamos um problema relacionado, os agricultores lá nos colocou, né? E as abelhas eram um problema na hora de manipular a cana, né, para fazer a rapadura. E aí nós tínhamos a juventude que era ansiosa, né, e apaixonada lá, e aí a gente teve a ideia de fomentar, né, curso de apicultura,
onde eles começarão, né, certamente, algumas atividades e certamente resolvendo o problema, né, fazendo a captura daqueles enxames que estão próximos aos engenhos, né? E aí gerando, né, também uma oportunidade de renda, né, Isso. viabilizando também a questão do meio ambiente, né? Porque quando é um apicultor que ele também é agricultor, ele vai pensar duas vezes em cortar mata nativa, né? E principalmente aquelas plantas que tem florada, né? Ele não vai cortar flor porque as abelhas vão ficar sem néctar, né? Então, a apicultura ela consegue frear essa questão do desmatamento também. Isso. Então, nessa comunidade, possibilitou essas ações, né? Que os jovens estão satisfeitos, né? Foram 3 dias de treinamento intenso e eles desenvolveram, inclusive, algumas capturas. Muito bom, Eu muito acredito que bom. alguns deles devem encaminhar na atividade apícola e desenvolver alguma produção. É. O importante, né, Gleuso, é mobilizar, né? Mobilizar, motivar esses jovens aí nessas cadeias E, produtivas. e E isso, a cadeia produtiva vem, assim, né, desenvolvendo, vem dando essa oportunidade aos nossos jovens, às mulheres e aos agricultores. Então, é um momento para a gente parabenizar aí o trabalho aí, o comprometimento do nosso governo do estado, assim também de todos esses órgãos que vêm propiciando aí qualidade de vida aos nossos agricultores. na verdade, só agradecer, né? Dizer que esse vídeo chega aí aos agricultores, aos apicultores, né? E os nossos ACS, para que eles orientem os apicultores aí na zona rural, nos municípios que foram citados, onde a gente tem a apicultura como cadeia produtiva, né? Dizer que é uma satisfação a gente estar contribuindo, né? E fazer com que essas informações cheguem até eles, né? Isso aí. Um abraço a todos, viu? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.